Olá, meus queridos alunos do Colégio Futuro VIP, sétimo ano, tudo bem com vocês? Espero que sim, espero que estejam todos bem, com saúde, tá? Estamos de volta aqui, eu, professora Michele Carvalho, para a gente dar continuidade aos nossos estudos. Essa semana vocês farão uma revisão, uma bateria de exercícios, que a prova está chegando, né? A gente precisa então revisar alguns temas que a gente já vem trabalhando aí com vocês, tá? Adjunta de nominal, adjunta de verbial, pronomes, né? Então, predicação verbal, tá? Então, prepara material e, enquanto eu mudo aqui, vamos junto aí para as nossas atividades de hoje, tá bom? Vamos lá. Então, eu tenho aqui como nosso primeiro exercício, né? Você vai julgar verdadeiro ou falso as afirmativas sobre a oração que está aqui abaixo. Então, nós temos aí escrito, ó. Havia uma moça elegante naquele ambiente. Essa é a oração importante que você deve se ater a ela. Você tem aí uma, duas, três, quatro, né, opções. E aí você vai verificar se é verdadeiro, se é falso. Vai marcando aí no seu caderninho para depois você marcar a opção correta. Repara que aqui embaixo você tem uma sequência, tá vendo? Ó? Letra A, letra B, letra C, letra D. Então, qual é a sequência correta que você vai marcar o seu X, né? Marcaria o X, tá bom? Então, vamos lá. O adjetivo elegante. Para aí, acompanha aqui número 1. O adjetivo elegante no contexto, ele desempenha a função de adjunto adnominal? Ela está afirmando, dizendo que sim, né? É que é ponto final. Então, agora cabe a você fazer essa análise, julgar se é verdadeiro ou falso, entendeu? Então, o que você faz? Pensa aí, elegante, volta lá no T, na oração, ó. Moça elegante. Elegante, adjetivo, acompanha substantivo moça. Tá com cara, né? Parece ser, sim, um adjunto de nominal. Beleza, então vai marcando aí, entendeu? Na 2. O vocábulo ambiente, morfologicamente, é um substantivo e sintaticamente um sujeito? Aí você volta aqui na oração e verifica. Ambiente, peraí, vamos ver, tá? Na 3, verbo havia é um verbo transitivo. Aí você pensa aí, tá? Na 4, elegante na oração é um predicativo do sujeito. E aí, gente? Param, param. Tô dando tempinho, hein? Vai pensando aí. Qual é a sequência que você marca? Vamos lá, vamos ver? Tcharam, letra B, né? Então, nós temos como verdadeira a primeira opção, ó. Primeira alternativa aqui, né? O adjetivo elegante, sim, ele desempenha a função de adjunto adnominal. A segunda está errada. O vocábulo ambiente, ele é um substantivo, mas ele não funciona como sujeito nessa oração, tá? Inclusive, ó, havia uma moça elegante naquele ambiente, né? É o local onde existe essa moça elegante. Então, tem aqui um adjunto adverbial de lugar, tá? Então, não é sujeito. Aqui, sim, o verbo havia é um verbo, né? Havia o quê? É um verbo transitivo, verdadeiro. Aqui na última, elegante, na oração, ele não está como um predicativo do sujeito. Repara que ele acompanha o substantivo núcleo, né? Portanto, ele é um adjunto adnominal, tá bom? Muito bem aí na nossa primeira questão. Vamos então para a próxima, e na próxima eu trouxe um texto para a gente ler, porque na prova, né, você sabe que vai ter texto, tem que ler com atenção, tá? Então vamos lá. E esses textos são interessantes porque sempre trazem alguma curiosidade, né? Eu sempre procuro trazer algum texto que tenha assim uma informação, uma curiosidade pra gente. E aqui, é verdade que gatos têm medo de água? E aí, gente, quem tem gato em casa, é verdade isso aí? Então vamos ler. Gatos não têm medo de água. Eles apenas não gostam de banho. Para fazer uma boa limpeza, é preciso pegá-los com cuidado, pois os bichanos são sensíveis e ficam inseguros em situações estranhas. Além disso, o perfume dos shampoos é um incômodo para o olfato deles. Olha aí, você sabia disso? E já reparou em como eles se lambem muito?
Uma das razões para isso é se limpar. A língua dos gatos é áspera, né? E tem na superfície saliências em forma de gancho, que funcionam como um pente. Ao passá-la nos pelos, o animal ele retira a sujeira, mantendo a maciez. O comportamento ele também deixa o pelo impermeável, evita a entrada de água, o que dificulta a multiplicação de parasitas. Olha aí que interessante, viu? Você que tem o animalzinho aí, o gatinho, não sabia aí dessa situação, tá vendo? Então tem que ter todo esse cuidado, né? É bom saber. Então vamos às questões referentes a esse texto. Qual é a finalidade, gente, desse texto? É explicar, é entreter. Entreter é divertir, né? É advertir, chamar a atenção ou é divulgar? O que vocês acham? Qual a finalidade, então, desse texto? Explicar, né? Ele traz ali uma explicação. Ele traz, separa que o título é uma pergunta, né? E aí, toda pergunta merece o quê? Uma resposta. E aí, dependendo da situação, do contexto, ele vai então explicar se por que ele gosta ou não de água, tá? Questão 2. O termo em destaque desempenha a função e pronome oblíquo. Então vamos lá. Você tem aí 4 orações. Presta atenção. Os termos estão sublinhados e ele quer saber se esse termo desempenha a função de pronome oblíquo, né? Vamos ver? Eles apenas não gostam de banho. Para fazer uma boa limpeza é preciso pegá-los com cuidado. Além disso, o perfume dos shampoos é um incômodo para o olfato deles. Letra D. E já reparou em como eles se lambem muito? Então, quais dessas aí representam o pronome oblíquo? Vamos lá? Letra. Muito bem. Quem disse que é a letra B, né? Aquele los ali, ó, depois do verbo, né? Pegá-los, tá? Pronome oblíquo átono vem sempre aí funcionando como um complemento do verbo, né? Acompanhando aí o verbo, não é isso? Muito bem, tá? Vamos para a próxima questão. Questão 3. Identifique o referente do pronome oblíquo que compõe a frase assinalada anteriormente. Então, deixa eu voltar aqui. Para você identificar o referente do pronome oblíquo que compõe a frase assinalada anteriormente. Então, a gente marcou ali a letra B, né? Então, vamos ver aqui o termo los, ele retoma o referente gatos, né? Então, pegá-los, precisa pegá-los com cuidado. Pegar quem? Os gatos, tá bom? Isso aí, então você identificou a quem esse pronome oblíquo substitui no texto, tá? Questão 4, vamos lá. Tá seguindo aí, conseguindo pegar? A gente tá falando até agora o quê? De pronomes oblíquos, né? Sinal de que eles vão cair na prova, então estuda, tá? Então vamos lá. No trecho, ao passá-la nos pelos, o animal retira a sujeira, mantendo a maciez. Olha aí o termo lá, que é outro pronome oblíquo, né? Ele se refere então à água, à limpeza, à língua ou à sujeira. Esse termo lá aí substitui que palavra? Lembrando que o pronome a função dele é essa, né? Substituir também palavras ou acompanhar, né? Então, no caso aí, passá-la. O que ele passa, gente? É a língua, né? Muito bem. Então, lá substitui a palavra língua no texto, ok? Vamos seguindo, então. Questão 5. No segmento, além disso, repara que está sublinhado, hein? O perfume dos shampoos é um incômodo para o olfato deles, né? O cheiro deve ser forte, incomoda, né, gente? Bom, a expressão grifada, ela indica a ideia de que, além disso. Então, olha só, algumas coisas além disso, ou seja, tem mais, né? Então, além disso, expressa o quê? Adição, ideia de soma, né?
Mas quando você usa o além disso é porque você já vem falando, né, alguns elementos antes. Então acontece isso, e isso, e isso. Então, além disso, o perfume também incomoda. Olha aí, viu? Então tinha mais uma informação sobre, né? Aí no texto, tá? Então, esse além disso, ele traz aí uma indicação de adição, ok? De soma, tá? Muito bem. Questão 6, vamos lá. Assinale a alternativa em que a expressão em destaque, sempre sublinhada, né, gente? Destaque aí quer dizer essas que estão sublinhadas, tá? Não está corretamente classificada. Então, muita atenção nesse tipo de exercício, ok? E você tem que prestar atenção na palavrinha sublinhada e na classificação que o exercício já traz dela, tá? E aí, no caso, tem uma aí que não está classificada correta, ou seja, as outras estão corretas. Tudo bem, você não vai mexer. Mas tem uma que não está, e é justamente essa que você vai marcar, tá? Então, vamos lá. Gatos não têm medo de água. O não aí é um advérbio de negação. E aí, você pode até pensar da seguinte forma, se é verdadeiro ou falso. Vai marcando aí no seu caderno, entendeu? Na letra B. A língua dos gatos é áspera e tem... Então, dos gatos é um adjunto adnominal, né? Beleza. Vai marcando aí. Na letra C. Ao passá-la nos pelos, o animal retira a sujeira. É um adjunto adnominal. Vai marcando aí, tá? Letra D. Os bichanos são sensíveis. Predicativo do sujeito, sensíveis. Então, gente, e agora? Qual é a questão que a gente vai marcar aí que não está classificada corretamente? Vamos lá, resposta? Letra C. Ao passá-la nos pelos. Então, não é um adjunto adnominal, né? É o que? É um adjunto adverbial, porque é o lugar, né? Se refere aí lugar, o local onde vai passar a língua, né? O animal, o gatinho, tá? Então, adjunto adverbial, e aí classificaram ali como adjunto adnominal, está errada, né? Letra C, tá legal? Muito bem. Muito bem, vamos seguindo então com outro texto. Olha que legal. Vamos ler? Esse aí, beber uma aguinha, fala sobre o peixe-boi. Então vamos lá. Ao contrário do que muita gente pensa, esse animal não é boi e nem peixe. Olha só, seu nome se deve ao fato de viver na água como os peixes e possuir o focinho muito parecido com o dos bois. Além de se alimentarem apenas de vegetais e darem de mamar a seus filhotes. No Brasil, existem duas espécies, uma que vive nas águas salgadas do Amapá a Alagoas e outra que vive na bacia do rio Amazonas. A costa norte do Brasil é o único lugar no mundo em que essas duas espécies podem se encontrar, o que é chamado de simpatria. O peixe-boi marinho é um animal relativamente grande que, como os pescadores dizem, tem corpo de barril e uma cauda em formato de remo. Tem em média 4 metros de comprimento, pesa cerca de 450 quilos e apresenta coloração acinzentada. Então, mais uma curiosidade aí, né? Retirada aí da revista Ciência Hoje das crianças, sobre o peixe-boi. Você já conhecia? Já tinha ouvido falar? Interessante, né? Então vamos lá. Esse animal ele não é boi nem peixe. Um adjunto adnominal, ele determina o quê? O substantivo animal, o substantivo boi ou o substantivo peixe. Ó, esse animal não é boi nem peixe. O adjunto adnominal que tem aí é o esse, né? Esse pronome acompanhando aí
a palavra animal, viu? Então você tem que saber, lembrar, né? O que é adjunto adnominal mesmo? Ah, são aquelas classes gramaticais que acompanham o substantivo. Isso aí. Então pode ser um pronome? Pode ser um pronome. Pode ser um adjetivo? Pode ser um adjetivo. Pode ser um artigo? Pode ser um artigo. Pode ser um numeral? Pode ser um numeral. Entendeu? Então você não pode esquecer quais as classes gramaticais que funcionam como adjunto adnominal, tá? E aí, é lógico, você tem que estudar e reconhecer quais são os pronomes. E imagina, você até sabe quais são as classes gramaticais que acompanham ali o substantivo e exercem a função de adjunto adnominal, mas, como é o caso desse exercício, e se você não lembra esse é o quê? O que é esse mesmo? Esqueci. Então você vai ter dificuldade de identificar, entendeu? Então tem que saber, tem que estudar quais são os pronomes, a classificação deles, tá bom? Então vamos seguindo aí. No segmento darem de mamar a seus filhotes, o termo a, ele desempenha a função sintática de adjunto adnominal. Essa afirmação é falsa ou verdadeira, gente? E aí? É falsa, né? A gente sabe que o azinho, ele vai funcionar como adjunto adnominal por ser um artigo, acompanhando então o substantivo. E você vê que ali ele vem antes então do pronome possessivo, tá? Muito bem. Então, sempre atento aí nessas análises, ok? Vamos para o outro segmento. Abre aspas. Repara que as palavrinhas estão sublinhadas, tá? Diz assim: uma que vive nas águas salgadas do Amapá, Alagoas, e outra que vive na bacia do rio Amazonas. Os adjuntos adnominais sublinhados retomam que substantivo? É isso que ele quer saber. Na passagem, o peixe-boi... Ah, peraí, não. Primeiro é lá de cima, né? Eu que me antecipei aqui. Então, eles retomam a palavra espécie, tá? Ó, uma que vive nas águas salgadas do Amapá, ou seja, uma o quê? Espécie, né? E outra que vive na bacia do Rio Amazonas, outra o quê? Outra espécie, tá? Então, essas palavrinhas, elas retomam, né? Substituem aí o substantivo espécie. Tudo bem? Vamos então para a próxima. Na passagem, o peixe-boi marinho é um animal relativamente grande. O adjunto adnominal grande, ele caracteriza o substantivo peixe-boi, né? No caso, peixe-boi marinho. Ele caracteriza o substantivo animal. Ele caracteriza o substantivo peixe-boi marinho e o substantivo animal. E aí? Qual que vocês marcariam? O peixe-boi marinho é um animal relativamente grande. Vamos lá? Ele está, então, caracterizando o quê? O substantivo peixe-boi marinho, né, gente? Muito bem, tá? Na oração, olha aí. Pesa cerca, né, de 450 quilos. O adjunto adnominal, ele foi expresso por um numeral ordinal, um numeral cardinal ou um numeral fracionário. E aí? Qual que você vai marcar? Isso, o numeral cardinal, né? 450, tá? Então, numerais também podem, né, exercer a função aí de adjunto adnominal, tá? Então, você tem que ficar atento aí aos numerais quando aparecerem acompanhando o substantivo, ok? E aí eu trouxe, relembrando, né, coloquei escrito aí para vocês, tá? Já que nós estamos tratando do assunto, né, adjunto adnominal, então eu trouxe aí uma relembrança para você anotar, tá? No seu caderno aí, revisão, né? Anotações de revisão, enfim, ok? Então vamos lá. O adjunto adnominal é o termo da oração que acompanha e modifica um substantivo. Olha aí. Toda hora eu tô falando isso, né?
Ele acompanha o substantivo. E aí, ele confere a esse substantivo características e atributos. Por isso que ele acompanha, né? Eu tenho lá garota, né? Bela garota. Bela tá caracterizando. Alta garota. Alta tá caracterizando, entendeu? Inteligente garota. Inteligente está caracterizando, tá? Então, quando eu acrescento, né? Uma classe gramatical, uma dessas aí que podem funcionar como adjunta de nominal, na verdade é isso, a gente está acrescentando ali características e atributos a esses nomes, né, aos substantivos que ali já se encontram, ok? Deixa eu olhar a garganta aqui, peraí. Bom, acompanha sempre o substantivo nuclear de uma determinada função, função sintática, ou seja, acompanha o núcleo do sujeito. É isso que ele está falando, né? O núcleo do objeto direto também. Então, o adjunto adnominal ele vai sempre acompanhar o núcleo, aquela partezinha, aquela palavra mais importante ali que se refere ao sujeito ou ao objeto, tá? Ou seja, direto, indireto, tá bom? Então vamos lá, vamos seguindo aqui. Nós temos um próximo texto, me acompanha aí. O dia em que matamos James Cagney. Vamos ver o que quer dizer? Quem é essa pessoa e que negócio é esse, né? Vamos lá. Uma vez fomos ao cinema Apollo. Sendo matinê de domingo, esperávamos um bom filme de mocinho. Comíamos bala, café com leite e batíamos na cabeça dos outros com os nossos bibis. Quando as luzes se apagaram, aplaudimos e assobiamos, mas depois que o filme começou, fomos ficando apreensivos. O mocinho, que se chamava James Cagney, era baixinho e não batia em ninguém. Ao contrário, cada vez que encontrava o bandido, um sujeito alto, bigodudo, chamado Sam, levava uma surra de quebrar os ossos. Era um murro, um tabefe e chave inglesa e até pontapé na barriga. James apanhava, sangrava, ficava de olho inchado e não reagia. A princípio estávamos murmurando e logo batendo os pés. Não tínhamos nenhum respeito, nenhuma estima por ele, por aquele fracalhão repelente. Então é uma crônica aí de Moacir Ciliar, né? É o início dela. Repara que tem reticências, porque essa crônica ela continua, né? Mas a ideia aqui são os exercícios que eu trouxe e o que a gente vai poder ver a partir dele, tá? Então é muito importante, gente, você estar aberto, atento à leitura. E quando lê, obedeça os sinais de pontuação, tá? Quando você lê, leia pausadamente, leia procurando realmente entender, compreender o que está escrito ali. Não leia com pressa, não leia só palavras, sabe? Para terminar logo, acabar, não. Leia dando a devida atenção, querendo sugar, tirar dali toda a informação possível. Tá legal? Então vamos lá. No segundo parágrafo do texto, quando começa assim, né? Sendo matinê, ficando apreensivo, em de mocinho, bala e o filme. A função sintática, ela é o quê? Ela quer saber a atividade aí, né? Qual é a função sintática dessas palavras lá no texto? Ó, sendo matinê, apreensivo, de mocinho, bala e o filme. Nós temos adjunto adnominal, adjunto adverbial, de lugar e objeto direto. Nós temos adjunto adnominal, objeto direto e sujeito. Nós temos adjunto adverbial de modo, adjunto adverbial de lugar e sujeito. Nós temos complemento nominal, adjunto adverbial e sujeito. Ou nós temos adjunto adnominal, adjunto adverbial de lugar e sujeito. Aí, qualquer dúvida, você pode voltar lá, né? Ó, sendo matinê de domingo, né? Esperávamos o quê? Um bom filme de mocinho. Comíamos o quê? Bala, né? Café com leite, de café com leite. Então, volta lá. E aí? Deu para pensar? Então, nós temos um adjunto adnominal, um objeto direto e sujeito.
tá? Qualquer dúvida, volta lá, você vai ver, ó. Sendo matinê domingo, esperávamos um bom filme de mocinho, né? Comíamos bala ali, ó. Comíamos, nós, né? O sujeito tá oculto ali, né? Comíamos bala, com café com leite e batíamos na cabeça dos outros com nossos bibis, tá? Então, respectivamente, você tem aí, vou marcar aqui, adjunto adnominal, porque acompanha o substantivo, objeto direto e sujeito, tá? O filme, né? Seguindo. Observa aqui essa tirinha. Olha o primeiro quadrinho que diz: por que vamos ao campo se vai chover? É o segundo. Por que acha que vai chover? A professora disse que vai fazer um dia lindo. Aí eles, lá no terceiro quadrinho, viagens ao campo provocam chuva. Considerando a seguinte frase do segundo quadrinho, a professora disse que vai fazer um dia lindo. Identifique os dois substantivos e os adjuntos adnominais correspondentes a cada um. A professora disse que vai fazer um dia lindo. Então, nós temos aí, olha a resposta. Professora é o núcleo e nós temos adjunto adnominal, o artigo a, né? A acompanhando o professor. Dia como núcleo e nós temos adjunto adnominal, e lindo. Ok? Muito bem. Deu para pegar aí, gente, as explicações, anotar tudinho, né? E aí? Assim a gente termina aqui nossas atividades, tá? De hoje. Refaça, tá? Veja novamente se preciso for, né? Mas não deixe de estudar, tá bom? Eu volto com vocês numa próxima videoaula trazendo mais exercícios, mais atividades, mais leitura para você ficar firme e sabendo tudo aí da matéria, tá legal? Para fazer uma ótima prova. Então, ó, tchau, tchau.